Olá, que bom ter você aqui para mais um vídeo. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Elias Souza. Se não é inscrito nesse canal, já se inscreva, deixe seu like e compartilhe este vídeo aí com outras pessoas. O tema de hoje é dependência emocional e os relacionamentos frustrados. Quer saber mais? Então, vem comigo. Antes de começar o vídeo, eu quero deixar um recado aqui todo especial para os terapeutas da TRG que talvez por muito tempo está tentando aí alavancar a carreira como terapeuta e não está conseguindo. Eu tenho um grupo que se chama Grupo VIP. Neste grupo, você terá todas as informações de atendimento, como captar clientes, como manter esses clientes aí dentro do tratamento. E você terá uma total assessoria minha e todo mês 2 mentorias que poderá lhe ajudar muito aí na sua carreira. Quer saber mais como funciona esse grupo? É só entrar em contato com o telefone que está aí na tela e você terá todas as informações. Detalhe, é apenas uma pequena contribuição todo mês. Então não perca tempo. Eu quero começar esse vídeo com uma teoria dentro da psicanálise. Tem um livro de Otto Rank que ele diz o seguinte, que o primeiro trauma, olha só, o primeiro trauma é quando a criança nasce. Sim, a pessoa já tem um trauma ali no nascimento. Em muitos pontos eu concordo com Otto Rank. Pense comigo, a criança ela só conhece aquele mundo. Qual é o mundo? A barriga da mãe. Ele está ligado ali pelo cordão umbilical. De repente, ele vai conhecer um outro mundo. O mundo aqui fora, o mundo externo. Então ele já começa com um desligamento da mãe. E isso já começa a ser traumatizante. Para amenizar esses traumas, normalmente quando a criança nasce, o médico pega, coloca perto da mãe, a mãe conversa, isso aí já começa a amenizar. Mas é um distanciamento, mesmo que curto e por um período muito pequeno ali, rompe. Olha só, meus queridos, o que isso tem a ver com a dependência emocional? Você que é mãe aí, e você que é pai também, devem observar que quando o filho estava, ou você que está grávida aí, está dentro da barriga, a mãe passa a mão, conversa com o bebê, e esse bebê, ele começa a criar um código verbal. Que código verbal é esse? O bebê, ele começa a identificar a voz da mãe e a voz do pai. Quantas vezes, né? Um pai chega, passa a mão na barriga da mãe, conversa e o bebê mexe ali dentro. A mãe passa a mão na barriga e começa a falar com o bebê e ele mexe, ele já está criando o quê? Um vínculo, uma identidade. Fica até o final do vídeo que você vai entender onde eu quero chegar e o que tem a ver aí a dependência emocional e os relacionamentos frustrados, tá? Fica atento. Essa identificação, esse código verbal ali, o bebê identifica. Quando ele nasce, ele vem para fora, ele vem aqui para o novo mundo, ele identifica também essas vozes, porque essas vozes já foram codificadas dentro da mente desse bebê. Então, quando a mamãe chega ali no berço, quando põe no colo, ele vai se acalmando, porque ele já conhece aquelas vozes ali, tanto do pai como da mãe. Só que no decorrer da vida, ali bem no início, pode acontecer algumas coisas, dentre elas o falecimento do pai ou o falecimento da mãe, uma separação, o pai vai embora ou até a mãe vai embora e deixa a criança com o pai. Pode acontecer também que é um pai que trabalha muito, então a criança começa a não identificar aquela voz do pai. Ele não está presente. Essa criança começa a crescer e ela vê que aquele pai só chega à noite e às vezes quando chega à noite ela está dormindo, ele sai pela manhã, ela está dormindo, e isso começa a criar um vazio, um buraco dentro do peito dessa criança. É aí que começa a dependência emocional. É claro que tem vários fatores, várias razões. Eu estou colocando aqui uma delas, tá? Pode começar a abrir ali no peito dessa criança uma dependência emocional. Por quê? Ela fica o tempo inteiro tentando preencher o vazio que aquela voz que quando ela estava dentro da barriga não está mais presente como ela pensava que seria. Pais que não pegam a criança no colo, não diz que ama, não dá carinho, aqueles pais, né? Aí eu digo dos dois, que o bebê está crescendo, mas eles ficam o tempo inteiro no celular. O tempo inteiro no celular. Essa criança
começa a se ver sozinha. Eu vi uma imagem um dia desse de uma criança sentada num tapete, brincando com os bonequinhos e os pais no sofá, cada um com o celular na mão. Essa criança tem um potencial muito grande de se tornar um dependente emocional. Tem os pais debaixo do mesmo teto, mas esses pais não estão presentes na vida daquela criança. Eu não sei se vocês estão percebendo que muitos fatores podem levar a pessoa a ter uma dependência emocional. Outro ponto, quando a criança está dentro do ventre ali da mãe, ela vê no pai e na mãe os heróis. A mãe é a heroína, o pai o herói. Quando nasce, ela tem esse conceito, o instinto do ser humano de proteção e de ser protegido. O instinto dessa criança, desse bebê, é no pai e na mãe. Só que, de repente, os pais brigam demais, o pai agride a mãe. Essa criança ela começa a interpretar o seguinte: o meu herói, o meu pai, ele é um vilão, ele não é um herói. E começa a abrir o vazio no peito e ela vai começar a crescer, virar uma adolescente, uma jovem e vai querer preencher esse vazio. O dependente emocional, ele fica o tempo inteiro tentando preencher o vazio que está no peito. É por isso que muitos dependentes emocionais entram em relacionamentos que nunca deveriam entrar. Mas por que eles entram? Vou falar no caso de uma mulher. Ela olha para um homem e ela vê nesse homem não aquele homem assim que ela traiu pelo o jeito, pelo físico, não é aquele amor entre homem e mulher. Ela está vendo ali a figura do pai que ela não teve. Talvez um pai que faleceu, um pai que foi embora, um pai que estava dentro de casa e não era presente, um pai que não dava amor, não falava que amava, e ela começa a buscar isso. Aí o primeiro homem que chega com a conversinha mole, ela cai. Ela cai porque dentro dela, ela está o tempo inteiro tentando preencher esse vazio. Então, aquele camarada ali que chegou com a conversa mole, ele parece o príncipe no cavalo branco. Parece o príncipe que chegou. Parece um conto de fadas. As pessoas em volta estão vendo que aquele camarada ali é o Shurek. Ele é o Shurek. Só que muitos veem, não podem falar nada, porque a pessoa não vai gostar. Mas a pessoa está vendo o príncipe encantado. E ela se sente a Cinderela. A Cinderela que encontrou o príncipe. E o final é sempre ruim, sabe por quê? Porque ela está em um relacionamento pelo motivo errado. Ela não está num relacionamento com aquela pessoa porque ela ama, porque ela tem uma atração física, porque ela quer ter filhos, quer criar uma família. Não é por isso. Ela está ali tentando preencher um vazio que está no peito. O motivo é errado. O motivo é errado. E olha só, o que acontece com muitos? Eles entram nesse relacionamento de forma errada. E um detalhe antes de completar aqui, eu quero que você entenda o seguinte: manipuladores, narcisistas, eles têm um faro igual aqueles cachorros que ficam aí no aeroporto cheirando as malas para ver se tem algum entorpecente ali. Eles têm esse faro de descobrir quem é um dependente emocional, seja homem ou seja mulher. E com esse faro eles se aproximam, conseguem iludir fácil e a pessoa cai, porque está vendo ali o príncipe encantado, está vendo a princesa, aquela mulher maravilhosa. Mas talvez essa pessoa só quer manipular, essa pessoa só quer usar a outra. E o dependente emocional se apaixona muito fácil, ele acha que está amando e não está. Na verdade, está tentando suprir uma carência. Sim. Olha só, eu quero que você imagine aí uma situação. E eu tenho falado isso para as pessoas que eu atendo aqui de forma online, que estão em outros países. Existe a dependência emocional do imigrante. O que seria isso? A dependência emocional do imigrante. É aquele homem que vai para outro país, chegando em outro país, ele começa a se sentir sozinho, porque ele está longe da família, dos pais, dos tios, dos irmãos, daqueles amigos mais chegados. E ele se sente ilhado e sozinho ali. Sabe o que acontece? A primeira mulher que ele vê ali na frente dele, ele vê com os olhos que não era para ver daquele jeito. É como se tivesse uma cegueira. A pessoa está diante de uma outra pessoa e só ela não percebe que aquela pessoa ali vai fazer um mal para ela. As pessoas em volta que não têm dependência emocional conseguem ver, nossa, que furada, esse cara está querendo relacionar com essa mulher não vale nada, ela vai fazer ele sofrer, mas ele não consegue perceber. Por quê? Ele está preenchendo o vazio no peito
que talvez vem lá de quando ele nasceu, talvez vem lá daquele trauma de separar da mãe quando nasce, corta o cordão umbilical, ou talvez quando estava ali dentro de casa não sentiu o amor, o carinho dos pais e fica tentando o tempo inteiro preencher esse vazio. Meu amigo e minha amiga, talvez você esteja se identificando aí nessa situação, pensando por que talvez aí, né, em algumas circunstâncias, você chegou à conclusão que você tem o dedo podre. Todo relacionamento que eu entro não dá certo, todo homem que eu arrumo não vale nada, toda mulher que eu arrumo para namorar aí também não presta. Será por quê? Pode ser coisas lá da sua infância que tem te dado gatilhos, impulsionado você ao erro até hoje. É por isso que precisa de terapia. Sabe o que acontece dentro da terapia? Eu quero que você faça a seguinte imaginação. Essa semana eu vi um vídeo muito legal, muito importante, e eu amo esse tipo de vídeo. Nesse vídeo tem um bombeiro, tá? Depois vocês podem procurar aí na internet. Tem um bombeiro que ele é daltônico. O que seria isso? Ele só enxerga ali em preto e branco. E os amigos se reuniram, fizeram ali uma vaquinha e eles compraram um óculos, tá? Eles inventaram um óculos que quem tem esse problema aí, quando pega o óculos, começa a enxergar tudo colorido. E eles deram esse óculos de presente para esse bombeiro. Ele ficou assim, espantado de ver, porque ele não sabia o que era a cor verde, não sabia o que era a cor vermelha, não sabia nada disso. E ele não sabia se ele ria, se ele chorava, e ele vibrava em ver aquelas cores. É isso que a terapia faz. O dependente emocional, ele não consegue enxergar as coisas com nitidez. Aí a terapia vem, ó, coloca o óculos nele, ele, nossa. É por isso que muitos dentro aqui do consultório falam assim para mim, Elisa, eu estou chegando em conclusões. Como eu permiti que aquela pessoa fizesse isso comigo? Como eu permiti que pudesse acontecer esse tipo de situação? Como eu deixei me levar a esse ponto? É porque ela colocou os óculos da nitidez das coisas, tá? Então, a terapia vai lhe ajudar muito. A terapia TRG, olha só, é a terapia que vai lá nas raízes, lá do seu nascimento até a sua idade atual. E é ela que vai te mostrar o que você deve fazer. É ela que vai te dar o óculos para você enxergar melhor as coisas. Então, você aí que pensa assim, será que essa terapia funciona ou não? Eu vou te dizer uma coisa, essa terapia funcionou para mim, porque eu era um dependente emocional assim de nível máximo mesmo. Só para vocês terem ideia, olha só, quando eu tinha 18 anos, eu fui estudar em um colégio interno, tá? Colégio interno onde só tinha ali alunos novos nessa faixa etária de 18 anos, né? E chegando ali naquele colégio interno que era numa roça, num lugar assim bem fechado, para chegar na cidade era quilômetros e quilômetros andando estrada de chão, era uma coisa assim bem fechada. Tinha as meninas ali do colégio e os rapazes, né, é claro. E eles ficavam separados, os homens aqui e as meninas aqui. Eu cheguei ali, olhei para as meninas e pensei assim, não tem nenhuma assim que me interessou. O tempo foi passando, uma semana, 2 semanas, eu comecei a ver uma moça que eu já tinha visto lá desde o início, e aquela moça, ela começou a se transformar. Ela foi se transformando. Por quê? Eu comecei a achar aquela moça linda, maravilhosa, a pessoa mais bonita do mundo, a pessoa mais simpática. Sabe o que era isso? Dependência emocional. E quando você vai ficando sozinho, o que acontece? Você começa a ver coisas onde não tem. Quando eu digo sozinho, é longe daquelas pessoas ali, os irmãos, dos pais, né? E a pessoa começa a ver coisas onde não tem. Detalhe, em menos ali de 2 meses, eu já estava namorando com aquela moça. Eu saí do colégio interno, onde era um sonho, eu queria me formar, aquela coisa toda. Eu larguei tudo aquilo, voltei para a minha cidade, sabe por quê? Eu iria casar. Tinha colocado uma aliança dessas que a gente compra na feira, no dedo dela, falando que nós estávamos noivos. Vou usar o ditado popular, eu não tinha onde cair morto e queria casar. Né? Quando eu voltei para a minha realidade, eu comecei a conviver com meus amigos, com meu pai, com meus irmãos, eu comecei a me sentir novamente confortado e amparado. Lembra do vazio que fica no peito? Essas pessoas próximas a nós, elas vão preenchendo porque nós nos sentimos confortados. E quando nós estamos sozinhos, eu estava falando aí dos imigrantes, né? O imigrante ele fica muito sozinho e acaba entrando em relacionamentos como aconteceu comigo, porque ele está só. E existe esse perigo aí para quem está fora. Não precisa ser em outro país, às vezes a pessoa vai para outro estado, né? E olha só, quando a ficha caiu e a realidade caiu,
eu tive que terminar com aquela moça. Tive que terminar porque eu percebi que eu não a amava. E detalhe, tá? Não estou falando aqui de aparência, mas aquela moça que eu achava encantadora, linda, maravilhosa, desapareceu. Desapareceu. Sabe por quê? Porque era a dependência emocional que me fazia enxergar de um jeito que não era a realidade. É isso que acontece com muitos dependentes emocionais. Alguns se unem a ponto de ir morar junto, começa a ter um relacionamento mais sério. E quando essa pessoa se aproxima dos seus entes queridos, vou passar umas férias na casa dos meus pais, eu vou para o interior na casa dos meus irmãos. Quando chega ali naquele convívio, a pessoa começa a entender que ela está em um barco, uma canoa furada. Por que ela enxerga que está em uma canoa furada? Porque ali ela está tendo amor, um amor até melhor do que ela está vivendo ali naquele relacionamento. Aí ela cai na real. Nossa, o que eu estou fazendo da minha vida? Talvez essa pessoa já está sendo manipulada, está sofrendo, já teve traições e ela continua com aquela pessoa devido à dependência emocional. Mas quando ela está perto de pessoas que verdadeiramente a ama, amigos, irmãos, pais, ela começa a ver que ela está dentro de um relacionamento que não presta. Alguns, sabe o que que fazem? Terminam à distância. Ó, acabou o nosso relacionamento, porque ela está segura agora no meio dos seus parentes. Só que chega um momento que ela tem que voltar para onde ela está morando. Quando ela volta, começa a bater a solidão e ela começa a sentir saudade daquele relacionamento. Eu vou exemplificar para vocês o que acontece nessa situação de uma forma aí como uma metáfora. O dependente emocional é como se ele estivesse no mar. Ele está ali, por exemplo, na praia e começa a nadar indo para o meio do mar. Quando ele percebe, ele está se afogando e começa uma grande tempestade. A vida do dependente emocional é uma grande tempestade, com muitas ondas, muitos altos e baixos. E a pessoa começa a entender que ela vai se afogar, que não tem mais salvação para ela. E ela começa a gritar por socorro, ela começa a pedir socorro para que apareça na vida dela algo que ela possa se agarrar para se salvar. De repente, ali no meio daquelas águas, daquela tempestade, ela olha para o lado e vê algumas situações. Uma delas, alguém jogou uma boia para ela se agarrar ali, para que ela possa se salvar. Só que a poucos metros tem um iate, sabe, um barco muito bonito. Mas uns 10 metros tem aquele navio cruzeiro, sabe, um lugar lindo, maravilhoso. Se ela esperar ali mais 1 minuto, 2 minutos, ela consegue chegar no iate. Ou o iate vai chegar até ela. Mas ela se agarra à boia. Por que ela se agarra à boia? Porque é o que ela está vendo na frente dela. E detalhe, depois que ela agarra nessa boia, o iate, o navio, e às vezes chega até um helicóptero com aquele cesto que coloca a pessoa dentro e resgata e coloca em terra firme, mas ela não quer. Ela quer a boia. Porque ela vê na boia a possibilidade de salvação. A boia para ela é a salvação de tudo. E ela fica cega para o iate, fica cega para o navio cruzeiro e fica cega para o helicóptero. O que seria isso? A boia são os manipuladores, os narcisistas, pessoas que não vão somar na vida dela. O iate, o navio, o helicóptero são pessoas maravilhosas, pessoas que vai dar uma segurança de vida para ela, mas ela não consegue mais enxergar essas pessoas. Por que ela não consegue? Porque para ela a boia é a mais importante, porque chegou primeiro. E ela começa a ver na boia algo muito melhor do que um helicóptero, do que um navio, do que um iate. É assim que funciona dentro da visão de um dependente emocional. Só que tem um detalhe, sabe essa boia que ela segurou? No meio do mar, com muitas ondas, não vai valer de nada. Ela vai afundar ali junto com aquela boia. E às vezes, né, essa boia pode ser a própria pessoa e ela se agarra nessa pessoa. Eu não sei se você sabe disso, mas se alguém estiver se afogando e você for tentar salvar, essa pessoa segura em você e os dois vão para as profundezas. Os dois vão perder a vida. E é mais ou menos isso que o dependente emocional faz. Quando ele encontra alguém, vamos supor que esse alguém não seja narcisista e nem manipulador, mas é uma pessoa que não bate, sabe, o relacionamento, eles têm princípios diferentes, tem muita coisa que daria errado, mas ela se agarra e os dois afundam. Os dois ficam prejudicados. Ou também existe uma situação aí, um dependente emocional se agarra em outro dependente emocional. O dependente emocional aqui que tem a boia,
ele quer salvar o outro dependente emocional e os dois se unem. As consequências, eu digo para você, é o fim. Não vai dar certo, não vai dar certo. A dependência emocional, meus amigos, ela cega a pessoa, ela não deixa a pessoa ver o que é óbvio. Não deixa ver, em hipótese alguma. Eu sempre tenho falado nos meus vídeos, eu estou escrevendo um livro sobre dependência emocional, contando a minha história, como a dependência emocional inundou a minha vida e os prejuízos que eu tive e como eu consegui sair dela. Mas olha só, para terminar esse vídeo, eu quero que você entenda o seguinte: a dependência emocional é mais ou menos isso. Você está do lado de fora vendo alguém jogando xadrez, tá? Tem uma pessoa ali, duas pessoas jogando xadrez. Você está do lado de fora, você está tranquilo, você não está nervoso, você não tem adrenalina no corpo porque você não está jogando, você está só observando. Quem está no jogo está com adrenalina, está tenso, nossa, essa jogada aqui, e às vezes tem uma jogada ali que vai definir o jogo, que ela vai ganhar o jogo, mas ela não consegue ver. Mas quem está do lado de fora consegue enxergar isso. Por quê? Por que consegue? Porque ela está calma, está tranquila. E quando a pessoa está no jogo do amor, dentro do relacionamento, com a dependência emocional, ela não enxerga. É por isso que precisa do terapeuta. O terapeuta, através de uma terapia bem aplicada como a TRG, vai fazer a pessoa ter jogadas corretas. Eu não estou falando aqui que essa pessoa vai separar, vai largar, vai abandonar o outro. Não é isso. Ela vai ter uma visão, através da terapia, com o óculos, que vai fazer com que ela enxergue a realidade. Ela vai ter uma visão de quem está aqui de fora vendo se aquela jogada ali vale a pena ou não. Aí é com a pessoa. Então, meu amigo e minha amiga, se você sofre de dependência emocional, chegou o momento de você abandonar isso. Chega de ser humilhado, humilhada. Chega de ficar sofrendo aí, achando que ama demais, que essa pessoa é o príncipe encantado, mas essa pessoa é o Shrek. Não fique pensando aí que essa pessoa é a princesa, a Cinderela, que pode ser a Fiona. Nada contra, eu amo o desenho do Shrek, mas a Fiona, eu acho maravilhoso o Shrek. Mas é só para vocês entenderem aí. E essa pessoa pode te levar aí a uma situação que depois você vai ficar sofrendo para o resto da vida. Eu conheço pessoas aí que entraram em relacionamentos assim e hoje elas estão com filhos, alguns constituíram empresas, um monte de coisa, e ela não consegue desvincular daquilo ali. Por quê? Dependência emocional. Eu sei, muitos interpretam quando eu faço esse tipo de vídeo como se a pessoa tivesse que sair do relacionamento. Não é isso que eu estou falando, tá? Não pense que eu estou incentivando a separação aqui. Mas a terapia vai fazer com que você aprenda a dizer não no momento que precisa dizer não. Você vai colocar os seus pontos, as suas exigências. Você vai colocar em primeiro lugar o respeito dentro desse relacionamento. Você vai se impor dentro do relacionamento e não vai ser mais aquela coitadinha e aquele coitadinho que fica desesperado com qualquer briga que tem dentro aí desse relacionamento. Espero que você tenha pego aí a visão. E o óculos está aí para você colocar, que é a terapia TRG. Então pare de sobreviver e venha viver fazendo TRG. Até o próximo vídeo e um forte abraço.